Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia onde devemos dar graças, porque em tudo dai graças, orai sem cessar, em tudo dai graças, e assim entender que é a vontade do Senhor em todas as coisas. A maior conexão, ao meu ver, com o Senhor é a gratidão. Mas o Senhor nos ensina aqui nessa manhã também sobre bem dizer aos que te maldizem e também orar pelos que te caluniam. Sei que é um exercício bem difícil da gente se esvaziar de nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. Sei que isso é difícil, mas irmãos, se eu e vocês, de alguma forma a gente denomina-se cristão, cristão é ser imitador de Cristo. Então ele está nos ensinando e que eu e vocês possamos de fato entender, compreender e avançar neste processo. Vamos orar para que o Senhor ainda fale mais conosco nessa manhã. Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, mais um dia, amanhecendo na certeza que o Senhor foi a provisão dessa noite de sono reparadora, que o Senhor será a provisão hoje no nosso dia, encaminhando todas as coisas conforme o que o Senhor quer dentro da sua onisciência, da tua onipresença e da tua onipotência. Pois o Senhor é Deus, entregamos ao Senhor o nosso dia, entregamos ao Senhor a nossa saúde, os nossos negócios, a paz que reina em todos os lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés, que abençoado também seja esses lugares, Pai. É o que almejamos, é o que eu almejo aqui para os meus irmãos e com certeza estarão em comunhão comigo, para que vivamos dias melhores aqui neste processo terreno. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glórias a Deus. Então essa palavra está em Lucas 6, no verso 28, e nos ensina: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Irmãos, eu sei que é um processo complicado, mas o Senhor nos ensina, Ele nos fortalece, Ele está disposto a trabalhar com a sua boa vontade naqueles que Ele escolhe, porque tanto querer como realizar em nós é de acordo com a boa vontade dEle. E se essa palavra está chegando até você nessa manhã, 30 de junho de 2026, com certeza o Senhor quer falar com você, te preparar, de alguma forma te estruturar para viver esta vida e responder nos confrontos da nossa vida, na vida de cada um, na situação de cada um, a resposta como está escrito. E aqui está escrito assim, o Senhor nos ensina, como está em Mateus também, capítulo 5, do 38 ao 42, ele vai nos ensinar sobre a vingança, como nos comportar. Olha bem, digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Este é o versículo chave do dia. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar a túnica. Irmãos, eu reconheço que não é fácil, mas vamos entender aqui ao longo desta palavra como tem ensinamentos para que eu e vocês
tomemos como exemplos e de alguma forma responderemos à sociedade e com a aliança que temos ao Senhor nosso Deus, nós responderemos e assim o Senhor se agradará de mim e de vocês. Aqui em Romanos 12, no verso 14, aqui Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Este mesmo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 60, ele estava presente e consentiu a morte de um homem de Deus chamado Estevão, que foi apedrejado. Olha bem o que aconteceu aqui. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, inclusive Paulo, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Este homem foi apedrejado, meus irmãos, na presença de Saulo de Tarso, que depois, num encontro com Jesus, Jesus o transformou e ele viera a ser Paulo de Tarso, escritor de no mínimo 13 cartas no Novo Testamento, homem que abriu várias igrejas em vários locais. E aqui ele estava presente, olha bem. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, para entendermos o processo do Senhor, primeira coisa, nós temos que ter esperança naquele que está, de alguma forma, servindo o diabo aqui na terra. Aqueles que ainda estão na ignorância, que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Porque aqui, Estevão, neste momento, nesta posição, disse: Senhor, não imputes esse pecado sobre esses homens. E ali Saulo estava, mas aqui no decorrer dos Atos dos Apóstolos, aqui depois o Senhor Jesus teve um encontro com Saulo e ele viera a ser transformado em Paulo, e é onde depois aqui na frente ele já deixou este versículo para mim e para vocês, que é para abençoar os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui temos vários outros paralelos para entendermos sobre este processo, mas para que eu e vocês de fato entendamos, olha bem o que o próprio Jesus disse aqui no próprio Lucas 23, no verso 34, ele também disse: contudo, na hora da sua crucificação, ali quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali os crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio aqui na terra, foi crucificado entre dois ladrões, dois malfeitores aqui na terra. Contudo, naquele momento,
Jesus dizia e Jesus ensinava para mim e para vocês exatamente o que ele ensinou. Na verdade, ele confirmou o ensinamento aqui na hora da angústia, na hora da sua crucificação. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha bem o que ele nos ensina. Aqui no verso 24, também, ele aqui, antes de ser crucificado, no 24, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido do povo do Sinédrio ali, do povo que foi ali de alguma forma estavam cegos, e ali foi induzido por essa sociedade que quer fazer um peso sobre um conceito ou outro, que continua fazendo aqui até hoje, e às vezes está crucificando o teu casamento, está crucificando a tua vida social, está crucificando o seu posicionamento santo, às vezes, que você ali se posiciona e vai contra essa sociedade, que ela não ajuda, porque o peso maior das decisões das pessoas, induzida pelo padrão do mundo, às vezes te leva a lugares que você vai alimentar a sua carne, você vai estar ali de alguma forma entristecendo o nosso Deus Criador. Então, o que precisamos compreender é exatamente isso, porque aqui o povo gritava: crucifica-o, aqui no verso 20 de Lucas 23, crucifica-o, e o povo gritava. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? Aqui no caso, realmente Pilatos, ele estava ali também, em alguns momentos, ele estava ali tentando fazer com que talvez não viesse isso acontecer, mas como era um plano do Deus Pai, isso seria inevitável. Mas o que precisamos entender é que com tudo isso, com toda essa dificuldade, para trazer o teor aqui do verso principal, se alguém está querendo te crucificar numa área ou outra da sua vida, bendizei esses que maldizem, esses que querem te levar a lugares reprovados, esses que querem te levar a essa crucificação. Mas eu e vocês precisamos ser crucificados com Cristo Jesus e ressuscitado nele, assim como está aqui em Gálatas 5, aliás, Gálatas 2, depois do 17 aqui, nós vamos entender isso. Olha bem, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E é isso que precisamos entender e compreender, porque aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui a partir do 17, ele nos ensina: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apaguei o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Então, se você querer bater na face daquele que está posicionando como seu inimigo, você não vai estar retendo o bem
você vai estar fazendo o próprio mal. A palavra do Senhor nos ensina aqui nesta manhã que temos que nos comportar assim como Estevão fez primeiro por Paulo, ou era Saulo naquela ocasião, e depois Paulo já em Romanos nos ensina exatamente isso. E antes disso, quem nos ensinou, tanto na palavra do verso-chave, quanto um pouco adiante, mesmo na hora da sua crucificação, ele se posicionou, orando, intercedendo pelos. Perdoa-os, pois eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, com certeza, em um confronto ou outro da vida que você está tendo em algum lugar, em alguma situação, em alguma condição, você precisa lançar no trono da graça, em oração, entregando a sua situação para que o Senhor te responda, te fortaleça, e você vai responder como está escrito na palavra de Deus. Então receba nessa manhã a forma de vida que o Senhor quer para minha e para a tua vida, sempre na posição de amar o próximo, de alguma forma sermos atribulados. Eu sei que a situação não é fácil, como está em Romanos 5, a gente ir nos gloriando na tribulação não é fácil, mas ela vai nos produzir perseverança. Essa perseverança vai nos produzir experiência, e essa experiência produzirá em nós esperança, e a vida vai nos responder através de Deus, Ele alcançando corações, ou essas pessoas, no mínimo você colocar brasa quente sobre a mente delas. Como assim? Como é possível uma pessoa se comportar dessa forma? Assim como Cristo ensina, você vai comportar dessa forma, se comportar dessa forma, que possa ser que você venha converter Saulos de Tarso, assim como Estevão se posicionou ali, e certamente ali já ficou uma brasa viva sobre a mente de Saulo, e se não ficou, não importa, mas Jesus lá na frente o buscou, o resgatou, o trouxe para o reino, onde ele, por inspiração divina, escreveu 13 cartas, abriu várias igrejas ali, no primeiro século, pós a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje temos a oportunidade, aqui no século 21, também, de repente, de abrir uma igreja, de escrever uma história na vida do seu ente querido, na vida do seu próximo, que está só observando o seu comportamento, se você está no padrão do mundo ou se você está no padrão de Deus, e de repente muitos possam vir para Cristo através do seu comportamento. É por isso que este devocional leva essa palavra de alimento a você, com essa esperança de buscar muitos para o reino do Senhor, e que Ele comece o quanto antes na vida desses que estão entendendo essa palavra, para que possamos juntos honrarmos, glorificarmos e exaltar o único digno de honra e adoração. Amém? Fiquem em paz e até amanhã com a mensagem vinda direto do trono da graça do Senhor. Abraço.